como alterar algumas emoções, tá? Existe um termo que é usado na neurociência chamado tétrade, a tétrade das emoções, tá? O que é a tétrade das emoções? Funciona assim: existe o seu estado emocional, tá? E existe 4 pontos em torno do seu estado emocional que criou esse estado, tá? Esses pontos podem, o seu estado emocional pode ter sido criado pelos 4 pontos, ou por 3 deles, ou por 2 deles, ou por apenas um deles. Eu vou falar quais são esses 4 pontos, tá? Que compõem a tétrade do estado emocional. Primeiro ponto são as crenças, segundo ponto é a fisiologia, segundo ponto é o foco, terceiro ponto é a linguagem. Eu vou explicar um por um para você, e eu vou ensinar como que você altera o seu estado emocional a partir desse conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Quando você está com um estado emocional sem recursos, um estado emocional que está te oprimindo, que está te abatendo, um estado emocional que está te colocando para baixo, como que você pode alterar de forma praticamente imediata o seu estado emocional? Quando você começar a alterar pelo menos um desses 4 pontos que eu acabei de citar. Calma que eu explico e dou exemplo para ficar mais claro possível, tá? Então, por exemplo, um estado emocional limitado, sem recursos, eles podem estar vindo por uma crença limitante. Por uma crença que foi instalada no decorrer da sua vida através de traumas, ou através de repetição de comportamento, através da família, da religião, enfim. Há inúmeras fontes que podem ter instalado uma determinada crença limitante, e essa crença contribui para o seu estado emocional limitante. Então, um primeiro ponto que você pode fazer é começar a trabalhar a mudança das suas crenças. Você começa a detectar as suas crenças e começa a trabalhar a mudança das crenças. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tenho um estado emocional sem recursos, quando eu penso em dinheiro, tá? Muito disso pode estar acontecendo por conta da minha crença limitante sobre dinheiro. Eu tenho uma crença limitante de que dinheiro é para poucos, de que dinheiro é sujo, de que dinheiro é difícil, de que dinheiro não nasce em árvore, de que tem que trabalhar muito. São todas crenças limitantes que giram em torno do dinheiro, e isso pode atingir o meu estado emocional. Porque eu me vejo numa situação onde eu estou endividado, eu estou sem trabalho, eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso arrumar um emprego, e aí essas crenças começam diretamente atingir o meu estado emocional. Percebe a relação da crença com o meu estado emocional? Então eu posso começar a trabalhar, a buscar novos conhecimentos acerca das crenças. Eu posso alimentar as minhas crenças através de crenças novas. Como que eu faço isso? Eu procuro assistir, ouvir, entender pessoas cuja mente tem as crenças limitantes acerca de finanças, de dinheiro, resolvidas. Eu começo a prestar atenção nessas pessoas e eu tento trazer para mim as crenças que ela tem acerca do dinheiro. Existe uma frase de uma série que eu ouvi há muitos anos, eu não lembro que série é essa, que diz o seguinte: quer saber o que Deus pensa sobre dinheiro? Olhe para as pessoas que Deus dá dinheiro para elas. Então, é mais ou menos isso o caminho aqui. Eu só estou dando um exemplo prático aqui rápido para você entender. Esse é um dos caminhos para você alterar seu estado emocional, só que ele não é um dos mais fáceis, tá? Eu vou aqui te dar mais recursos que são um pouco mais práticos e podem ser um pouco mais facilitador. Bom, fisiologia. Uma das formas que você pode fazer para mudar um estado emocional é mudar a sua fisiologia. Como assim, Cleito? Normalmente um estado emocional limitante, ele faz com que a sua fisiologia mude. Pessoas, por exemplo, que estão com crise de depressão, eu falo isso porque eu tive depressão e eu sei o que eu estou falando. Na verdade, eu luto até hoje contra a depressão. O que acontece quando nós estamos em crise de depressão? Normalmente, na hora de andar, você tende a andar com os ombros para frente, corpo um pouco mais curvado, cabeça baixa. Isso acontece porque o seu estado emocional ele está limitado, ele está sem recursos, então ele altera a sua fisiologia. E uma coisa que a ciência já aprendeu é que você pode trabalhar o seu estado emocional alterando a sua fisiologia. Como assim? Mesmo você estando num estado emocional sem recursos, lembrando-se dessa aula que você está tendo aqui, o que você pode fazer? Você pode trabalhar a mudança da sua fisiologia. Você mudar a sua postura, você passar alguns segundos, 1 a 2 minutos de cabeça erguida, respiração, trabalhar a questão da respiração, que é muito importante. Você pode perceber que normalmente quando nós estamos sem recursos no nosso estado emocional, a respiração é uma das primeiras coisas a serem atingidas. Então quando você passa a ventilar melhor o seu pulmão, sabe, o seu corpo, através da respiração, mudando a fisiologia, você passa a alterar também o seu estado emocional. Isso é de extrema importância. Outra coisa que você pode fazer também, associando essa mudança na postura e erguer a cabeça, você pode erguer os braços, os 2 braços assim, ó, e ficar ali durante 1 minuto, como se estivesse naquela posição de adoração, né? Os mais religiosos vão comparar aí com
aquela posição de adoração, mas também que é uma posição de comemoração, tá? Por que que essa posição aqui, ela pode te trazer benefícios e pode alterar o seu estado emocional? Foi descoberto que pessoas que nasceram cegas e se tornaram atletas paraolímpicos, quando iam comemorar uma vitória, eles comemoravam erguendo os braços e a cabeça também. Ou seja, pessoas que nunca tiveram como referência enxergar como o outro comemora, instintivamente eles comemoram da mesma forma. Ou seja, quando o cérebro ele leva a pessoa a fazer esse movimento, o cérebro ele libera hormônios de prazer, hormônios de felicidade, porque ele acredita que a pessoa tem algo para comemorar. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando você faz isso, mesmo estando num estado mental sem recursos, você de alguma forma burla o sistema do seu cérebro, que é burro. Entende agora? O cérebro ele não sabe definir a diferença de imaginação para realidade. Existem vários exemplos aí. Eu poderia aqui, por exemplo, dar aquele exemplo que normalmente eu dou em sala de aula, que é, por exemplo, se nós fizéssemos, eu vou falar de forma rápida aqui, mas se nós fizéssemos aqui um exercício de forma bem lenta aqui, levando você a imaginar uma banda de limão cortada, bem fresquinha, cheirosa, fazer você imaginar cheirando a banda de limão, e depois fazer você olhar, imaginar a banda de limão na sua mão, e aí levar você a imaginar você passando a língua nessa banda de limão, se eu fizesse isso de forma mais lenta, eu poderia provocar saliva na sua boca. Por que que essa saliva poderia ser provocada? Porque o cérebro não sabe distinguir realidade de imaginação. Ele manda a saliva por acreditar que você realmente lambeu o limão. Percebe? Então por isso que a tétrade das emoções ela é extremamente eficiente. Quando eu altero a fisiologia, eu começo a alterar o meu estado emocional sem recursos, trazendo mais recursos para ele. Então aquela frase, por exemplo, erga a cabeça, né? Não é à toa. Não é à toa. Realmente, erguer a cabeça, estufar o peito, aquela posição do Superman, né? Ou da Mulher Maravilha, de mão na cintura. Essa postura, tudo isso aqui pode realmente trazer recursos para o seu estado emocional, tá bom? Terceiro ponto da tétrade das emoções que pode alterar o seu estado emocional e te ajudar muito é o foco. Terceiro ponto é o foco. Primeiro ponto, as crenças. Segundo ponto, a fisiologia. Tá? Terceiro ponto, o foco. Como assim, Cleiton? O foco do pensamento. Nós tivemos um caso da nossa amiga no grupo que estava com crise de ansiedade no hospital, no momento de ganhar o bebê dela. Qual foi a sugestão que eu passei? Faça uma respiração profunda e comece a prestar atenção na sua respiração. Se possível, conte os segundos entre o momento que você está puxando o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois conta os segundos enquanto você está liberando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Quando você coloca o foco em outra coisa, por exemplo, a respiração, o seu cérebro ele não dá conta de ficar focado naquilo que está gerando um estado emocional limitante. É de extrema relevância, se você quiser mudar o seu estado emocional, você se lembrar disso. O meu foco está no problema, o meu foco está naquilo que realmente está me deprimindo, está me derrubando. Muda o foco, coloca o foco na respiração, leia, assista uma série, enfim, mude o foco. É de extrema relevância alterar o foco, assim você consegue também alterar o seu estado emocional. E o quarto ponto é a linguagem. Como assim a linguagem? É o que você fala. Lembra aquela frase antiga de alguém, eu não me lembro o nome, de que a palavra tem poder? Realmente a palavra tem poder. Existe aí milhares de experiências que provam isso. Se você procurar no YouTube aí, você vai encontrar milhares, quiçá milhões de experiências que provam que realmente a nossa palavra tem um poder absurdo. Então, uma das formas de alterar o meu estado emocional é mudar minha linguagem. Tá? Quando eu falo, eu não quero pensar em suicídio, eu não quero pensar em tristeza, eu não quero pensar na morte. Cara, é a mesma coisa que você está dizendo, eu não quero pensar no lençol amarelo. Você está falando errado com o seu cérebro, você está se comunicando de forma errada com o seu cérebro. O cérebro é burro. Então como que eu tenho que trabalhar a minha linguagem? Eu tenho que pensar naquilo que eu quero que o meu cérebro pense. Então eu tenho que falar o seguinte, eu quero pensar em vida. Eu preciso pensar em saúde. Eu preciso pensar, falar, viver focado em alegria.
Percebe a diferença? Então, por exemplo, em vez de falar para você, olha, não pense no lençol amarelo, você já deve ter ouvido até isso em algum lugar, e aqui eu tô aqui confirmando que isso é pauta na neurociência, tá? Em vez de falar, não pense no lençol amarelo, é muito mais fácil eu dizer, olha, pense no lençol branco. Percebe? Por quê? Porque para você não pensar no lençol amarelo, a sua mente já traz o infeliz do lençol amarelo para depois tentar descartá-lo. Então, o quarto ponto aqui, para a tétrade das emoções, é trabalhar a nossa linguagem. Em vez de falar, pensar, tentando excluir aquilo que eu não quero, eu altero a minha linguagem e falo exatamente aquilo que eu quero. Beleza? Eu espero que tenha sido muito útil para vocês essa aula. Eu vou finalizar por aqui, porque ficou longa, tá bom? Espero que seja de grande proveito. Forte abraço e até a próxima.